Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ano letivo de 2019. Eu sou o professor Adriano, sou professor mediador do curso aqui de Design de Interiores. Para quem ainda não me conhece, está vindo do primeiro ano para o segundo ano, comigo que vocês vão conversar lá no Fale com o Mediador e vão me ver também durante as aulas ao vivo. Então, como é comum, a gente sempre grava um videozinho referente à atividade mapa, e com esse não vai ser diferente. Então, tanto a gente, professores mediadores ou professor próprio da disciplina, vai gravar um vídeo para vocês explicando um pouco mais detalhadamente sobre a atividade. Bom, então vamos lá. A nossa atividade mapa, ela já está liberada no ambiente de vocês, tá? A partir da segunda-feira aqui dessa semana, e ela se estende então até uma semana após a prova. É o prazo final de entrega do mapa. Então, se atentem ao prazo, não deixem para entregar na última hora, vão fazendo devagar o passo a passo do mapa para que vocês aproveitem esse tempo e entreguem dentro do prazo determinado. Bom, como que vai funcionar o mapa dessa vez? Durante as aulas ao vivo, a professora Bárbara ela vai desenvolver o mapa junto com vocês, a planta que nós vamos desenvolver, tá? Porém, ela não vai desenvolver a planta por inteiro, porque não dá tempo, Só as 4 aulas. Então, ela vai desenvolver algumas partes principais, explicando então os principais comandos que a gente encontra no AutoCAD. Então, mais uma pergunta aí até que surgiu esses dias. Eu posso fazer o mapa à mão ou utilizando um outro software diferente do AutoCAD? Não, tá pessoal? O software que nós vamos utilizar nessa disciplina é o AutoCAD. Então, obrigatoriamente, você tem que apresentar o teu trabalho, o teu mapa feito pelo AutoCAD, ok? Desenho técnico, vocês tiveram o desenho de representação feito à mão. Agora vocês vão fazer as representações técnicas da mesma forma, porém com a ajuda do software que é o AutoCAD, então nessa disciplina de computação gráfica 2D. Então vamos para as etapas, ok? Primeiramente, lá no material da disciplina eu postei os exemplos, tá? Claro, o slide mestre e alguns exemplos. O exemplo de planta baixa, o exemplo de vista e um exemplo de paginação de parede, tá? Que são as 3 plantas que vocês vão ter que entregar nessa disciplina, tá? É exatamente a planta baixa que tá lá que vocês vão ter que desenvolver e a professora também vai desenvolver durante as aulas, tá? Que é esse daqui, ó. É essa planta aqui, tá? Que ela é composta, então, por quarto, uma pequena área de circulação, um banheiro social, a área de estar e cozinha ali juntas, Então, é uma planta de um apartamento pequeno. É o que a gente encontra bastante hoje em dia, como desafio para que a gente resolva esse espaço pequeno, trazendo mais mobilidade e funcionalidade para os clientes. Então, o desafio é fazer essa planta, vocês já serão inseridos nessa planta, por quê? Quem veio ali de desenho técnico já utilizou essa planta lá atrás. Então, a gente vai desenvolver projetos em cima de uma mesma planta até o final do curso. Então, a gente vem aí depois com projetos residenciais. Então, a gente vai utilizar, uma dica aí já, a gente vai utilizar essa planta também lá na atividade para projetos residenciais, ok? Então, eu postei essa planta baixa, postei também uma vista, postei essa prancha aqui, tá? Aqui ela tá num A4, numa folha normal que eu trouxe só para mostrar para vocês, tá? Que vai ter então a vista, uma vista, e aqui tem um corte. Mas só que nós não pedimos corte, tá? A professora colocou nessa prancha aqui apenas para vocês verem como que é a representação de um corte, porém a gente não solicitou na atividade de mapa. Então a gente solicitou planta baixa, que eu mostrei para vocês, a vista e a paginação do banheiro, tá? A paginação do banheiro eu não dei especificamente a que é a da planta que é para vocês entregarem.
Eu postei para vocês outro exemplo, que é esse daqui, tá? É um exemplo de paginação de parede de um banheiro também, né? Porém, não é o banheiro aqui da planta, tá? Deixando claro isso. Então, não é esse que vocês vão ter que entregar. Porém, é um exemplo de como fazer. Aqui, vocês podem ver que tem 4 representações de paginação. Seria das 4 paredes, então, desse banheiro. Porém, na atividade, nós não pedimos as 4 paredes. Nós especificamos qual é a parede que você tem que entregar. Ah, professor, mas aqui está aparecendo em algumas paredes apenas o piso, outra parede está representando a porta, tem outro que está apresentando a janela e tem alguma representação aqui do vaso. Aqui já está aparecendo vaso, bancada, eu preciso. Então vai do teu projeto. Se lá no teu projeto você especificar na parede que nós solicitamos, vai ter uma pia, vai ter um espelho, vai ter alguma coisa, então você vai representar o que tiver no teu projeto. Se não tem nada, ele vai ficar como se fosse essa daqui, né? Que é apenas a paginação realmente, né, do revestimento, onde começa, né, o piso inicial, né, do revestimento e assim por diante, tá? Isso a gente também vai ver durante as aulas. Bom, eu vou ler para vocês, então, tudo que está escrito lá na atividade mapa, para a gente ir detalhando, então, o passo a passo, tá bom? E as especificidades de cada coisa que vocês vão ter que entregar. Bom, lá então a gente pede, primeiro, o texto está lá também postado já, tá? Desde segunda-feira lá no seu estúdio, tá? Acesse. Primeiro, planta baixa layout, então é exatamente essa planta aqui, então, que vocês vão ter que entregar, tá vendo? Essa aqui. Vista da parede da cozinha, a parede hidráulica, então vamos lá, aqui a parede da cozinha, essa vista aqui, ó, tá vendo? O que é, professor, parede hidráulica? É a parede aonde a gente encontra o fogão, a pia, a geladeira, tá? Essa é a parede hidráulica, onde passa a tubulação hidráulica da sua cozinha. Então, o que aparecer naquela parede é o que você vai ter que representar, tá bom? É exatamente essa daqui também. E terceiro, a paginação da parede do banheiro. Então, nós especificamos que a parede é onde está a janela. Então, se a gente olhar aqui na planta baixa, olha só, aqui na planta baixa a gente tem aqui embaixo o banheiro. Aonde que está a janela? É nessa parede aqui, tá? Eu até coloquei para vocês lá, é a parede de 2,35 metros. Então, é exatamente essa parede. Então, é essa parede aqui do banheiro que vocês vão ter que representar, aonde está a janela. Então, lembrando, se você está representando nessa parede um mobiliário ou uma louça de banheiro ou um espelho, ele vai entrar na sua paginação, tá? Porque o que tiver grudado na parede, vocês vão ter que especificar. Ah, mas eu preciso colocar, se eu tiver um mobiliário ali, eu preciso colocar o mobiliário dele por inteiro? Não, olha só, esse exemplo aqui, ó. Nesse exemplo que é exatamente, não tá focando, aqui. Esse exemplo é onde contém a janela desse banheiro, por exemplo. Aqui a gente vê, bem no cantinho aqui, ó, que tem um vaso sanitário, porém ele só está representado com as linhas, geralmente são linhas tracejadas, porque daí a gente indica que ali tem alguma coisa e deve ser levado em consideração, tá? Mas o que manda numa paginação? É exatamente o que vai na parede. Então, para quem pega uma planta dessa e vai assentar o piso, ele precisa saber do que está inserido na parede. Qual é o piso inicial e qual é a metragem, o que você pensou para aquela parede, para que ele execute da forma que você pensou. Lembrando que a gente tem que executar da forma que melhor economize revestimento para o teu cliente. Então, né, a gente tem uma parede lá de tanto, e tem revestimentos de todos os tipos e tamanhos. Então, é bom você fazer um estudo
com um revestimento melhor para aquele tamanho de parede. Será que é legal eu utilizar naquela parede um 60 por 60, 60 por 50, 50 por 40 ou maiores, quem sabe? Tem aí de 1 por 1, né, revestimentos. Então, você tem que analisar isso para que tenha o menor recorte possível e desperdício de material, tá? Para que leve para o teu cliente economia, funcionalidade, né? E aí por diante, mas a economia é importante, né, na hora de especificar materiais de revestimento, tá bom? Uma dica aí. Bom, continuando lá no texto. Observação 1. A planta baixa e vista da parede da cozinha deverão ser reproduzidas conforme exemplo. Então, como eu disse, lá no material da disciplina eu postei a planta baixa e a vista da planta exata que vocês vão ter que entregar, tá? Agora o exemplo 2. Há também no material da disciplina um exemplo de paginação de parede de banheiro, porém não se refere ao projeto em questão. É apenas um exemplo de como fazê-lo. Então, aqui eu estou repetindo o que eu já falei, tá? As paginações aqui do banheiro não é do banheiro do projeto que vocês vão ter que entregar. São apenas um exemplo de como fazer a representação. Então, aí vocês vão ter que fazer a partir do projeto, né, que vocês desenharem aí no CAD, tá bom? Seguindo, deve seguir as seguintes instruções. Criar pranchas no formato A3, então uma prancha para a planta baixa e outra prancha para a vista e paginação. Ah, mas aí você me pergunta, o que é prancha? Que eu não estou entendendo o que é prancha. Prancha, pessoal, é exatamente a sua folha, tá? Isso é uma prancha, tá? Aonde você vai especificar o teu desenho, né? O teu desenho de projeto e o seu carimbo. É da mesma forma que você fez lá em desenho técnico manual, mas agora você vai plotar ela no teu programa e ela vai ficar bonitinha lá já no formato que você especificar. Então aqui nós pedimos em A3 para que, né, o tamanho, a escala que eu vou falar daqui a pouquinho, a escala que a gente solicitou para que caiba exatamente na folha. Então por isso que a gente pediu A3, ok? Ah, mas eu vou ter que imprimir esse A3, entregar no polo, eu vou ter que enviar para a sede, como que eu vou fazer? Não, daqui a pouco eu já vou falar para você, ó. Bom, vamos lá. Então as escalas, ó, fazer os desenhos na escala. A planta baixa você vai utilizar a escala 1 por 50. Já na vista e paginação, 1 por 25. Por quê? Porque na planta baixa, porque é uma escala menor. Porque você vai ter que utilizar cotas, especificações. Então, por isso, numa escala menor, para que caiba ela numa prancha apenas. Já a vista e a paginação, nós solicitamos que você coloque em uma prancha só, porque você não vai necessitar, né, de colocar todas essas informações de uma planta baixa inteira. Serão recortes, né? Então é apenas uma vista e uma paginação. Então dá para você alocar elas numa página só, numa prancha só. Já a vista e a paginação, a gente solicitou na escala 1 por 25, ou seja, ela é maior. Então, lembrando lá as escalas, 1 por 50, ela é menor do que 1 por 25, que é maior. Então, quanto menor o número da escala, maior é a dimensão dela na folha. 1 por 50, 1 por 25. 1 por 50, 1 por 25, ok? Bom, fazer margem e legenda com carimbo que são os carimbos nas pranchas, tá? Contendo as informações, nome RA, nome da instituição, nome do curso, nome da disciplina, tá? São informações básicas que você vai colocar então na sua prancha, lá no rodapé, igual você fez lá em desenho técnico. Vamos lá, considerar as seguintes informações. Todas as dimensões não especificadas são livres, ou seja, você pode estabelecer tendo como base outras medidas próximas, dimensões padrões ou mesmo pelas dimensões do que você tem em sua casa. Ah, professora, eu vou fazer ali a paginação, eu vou fazer a vista, eu não entendi uma metragem que está ali. Tá, não está especificando uma metragem qualquer, pode ser que aconteça que tenha um pedacinho ou outro sem uma especificação de metragem. Não se preocupe, olhe para a tua casa, olhe para o teu banheiro, olhe para
para o teu quarto ou cozinha e veja mais ou menos o que se usa, o que é usual, tá? Ou veja mais ou menos o que aparece em outras pranchas, em outras plantas que vocês habitualmente vejam, tá? Acredito que não vai ter dúvidas com relação a isso, terão dimensões, acho que está tudo dimensionado, não vai estar faltando nada, mas se caso faltar, não precisa entrar em pânico, o que eu vou fazer agora, porque eu não tenho esse pedacinho dessa parede aqui, tá? Não tem problema. O que vocês têm que manter? Vocês têm que manter aquela estrutura de apartamento que a gente tem ali. Se vai ficar um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, um mobiliário, aí não há problema algum, tá? Respondendo já uma outra pergunta que me fizeram já essa semana. O layout precisa ser exatamente o que está escrito nessa planta baixa aqui. Preciso colocar ali, ó, por exemplo, eu tenho uma mesa aqui, eu tenho um fogão aqui, eu tenho um vaso aqui. Eu preciso especificamente colocar essa mesa nesse lugar? Não, tá? Aqui é apenas um exemplo. O que vocês não vão poder alterar? Estrutural. Então, todos os cômodos deverão estar exatamente igual ao da planta, tá? Porém, se você quiser utilizar um outro layout, um outro tipo de mobiliário, um outro tipo de textura, um outro tipo de revestimento, fique à vontade para trocar, porque o projeto é seu, tá? Mas você tem que obrigatoriamente seguir essa planta, tá? Não pode sair dessa planta. Tivemos muitos problemas. O ano passado a gente disponibilizou também uma planta, não era essa, para outros alunos, e os alunos acabaram não vendo, não prestando atenção, não assistindo o vídeo que eu tô fazendo aqui para vocês, e entregaram uma planta qualquer. Entregou a planta vou entregar a planta do meu apartamento, ou até quem já trabalha na área, um projeto que já tinha feito. Não é esse o intuito, tá? O intuito é que vocês entreguem essa planta em específico. Então, se chegar aqui para correção um outro tipo de planta, ela vai ser zerada, tá bom? Vamos lá, continuando. Olha só, eu já dei o peitoril da janela aqui em seguida. O peitoril da janela do banheiro é 1,60. Como que vocês vão ter que fazer a paginação da parede onde contém a janela? Eu já dei qual que é o peitoril. O que é o peitoril? É a altura do chão até a base da janela, tá? Então, 1,60. Então, do chão à base da janela, 1,60 de altura. Daí ali por diante você tem a dimensão da janela, que tá logo abaixo, ó. Tamanho da janela do banheiro, 60 por 60. Então, vocês vão contar 1,60 do chão, a partir de 1,60, 60 a janela, tá? Então, se você quiser, vocês viram ali na planta, vocês vão ver que ela tá no cantinho, né, da parede. Então, sobe 1,60 e faz ela 60 por 60, ela é quadradinha, tá bom? Cotar todos os elementos. Então, todos os elementos de todas as pranchas que você fizer, você vai ter que cotar. Planta baixa, vista e também a paginação, tá? Importantíssimo cotar todos os elementos para que você já treine isso e entregue para quem for executar todo especificado com cotas, tá? Aqui, colocar área em todos os ambientes. Olha só, na planta baixa, eu já deixei para vocês aqui qual que é a área de cada elemento. Ó, por exemplo, o quarto, 7,79 metros quadrados. Então, não esqueçam de colocar a área de cada ambiente, tá? Deixei especificado bonitinho para vocês, é só reproduzir. Mas é para que vocês treinem que toda vez que fizer uma planta baixa, colocar a área daquele ambiente, tá? Importante, bem importante isso. Próximo item, deve ser respeitada a hierarquia de linhas. Então, quem viu lá já em desenho técnico, né, feias à mão, sabe que a gente tem as espessuras, né, das linhas. 0,5, 0,7, 0,9 e a gente tem que respeitar essa hierarquia, né? O que está mais próximo da gente é o que está mais grosso, 0,9, que a gente vê, né? O que está mais distante, ele está mais fino, né? Ele está mais suave no desenho. Então, respeitar essa hierarquia. O que está mais próximo da visão para o que está menos próximo da visão.
tá bom? E depois a gente tem algumas instruções para envio do arquivo final. Então, cada plotagem, né, cada prancha deverá ser salva no formato JPEG. Então, respondendo já aquela pergunta que eu falei para vocês antes. Professor, eu preciso então imprimir, eu preciso levar essa prancha no polo, eu preciso enviar para a PSED? Não. Então, vocês vão exportar esses arquivos em imagens, né, pelo CAD, e vai inserir no slide mestre e vai entregar para a gente. Professora, eu não posso entregar o arquivo DWG? Já teve uma pergunta, né, de um aluno já me questionando essa semana sobre isso. Infelizmente, pessoal, a gente não consegue receber o arquivo DWG. Porque ele é uma extensão que a plataforma ainda não reconhece. O arquivo ele é grande, né, DWG, então dá muito transtorno na transmissão. Ou não vem, ou vem corrompido, ou vem pela metade, ou vem todo desconfigurado. Então a correção acaba sendo muito prejudicada, e além de demandar muito tempo. Vocês sabem que a gente tem um tempo especificado para entregar as notas para vocês, que realmente já não é tão baixo, né, esse tempo, é um pouquinho mais longo porque são muitos trabalhos, muitas provas. Imagina se a gente então recebesse todos os arquivos em DWG, tivesse esse transtorno para abrir os arquivos, abrir um por um, fazer correção e voltar para vocês, né? Ficaria um pouco mais difícil. Então a gente vai fazer dessa forma, tá bom? Exporta os arquivos então em imagem e coloca no slide mestre e entrega, tá bom? Então reunir as imagens no arquivo do slide mestre, né, que ele já está disponível inclusive lá no teu material da disciplina. Importante que vocês salvem em PDF esse arquivo final, tá? Por quê? Mesma coisa, se vocês não salvam o arquivo em PDF, manda ele direto em PowerPoint, pode ser que ele chegue corrompido, a gente não consiga abrir. Então é uma segurança para vocês converter esse arquivo em PDF antes de encaminhar o arquivo final, tá? Vai lá em salvar como, aí lá no tipo embaixo vocês escolhem, tem vários tipos e tem um tipo chamado PDF. Então você troca para PDF, salva, ele vai abrir um outro arquivo já no formato PDF. É esse arquivo que você manda para a gente, tá bom? Importantíssimo, se atente na hora de anexar o arquivo. É o arquivo final, é o arquivo bonitinho, com as minhas pranchas, os meus desenhos feitos, né, com tanto apreço que eu demorei para fazer? Cuidado! Muitos alunos enviam projetos de disciplinas anteriores ou projetos próprios, a gente já teve bastante caso também, ou incompleto, porque às vezes você vai fazendo e vai salvando, né? Uma cópia, 2 cópias, 3 cópias, e acaba lá no final não enviando aquele arquivo que é o final mesmo, que você já acabou, fez tudo, revisou. Às vezes mandou 2 ou 3 arquivos que de antes e eles não estão revisados, estão faltando alguma coisa, aí acaba prejudicando em algum quesito, né, um ou outro, e você acaba não tendo uma nota legal, tá bom? Então se certifique disso, né? Então, e mais uma observação que eu coloquei lá, que eu já falei, repeti e repito de novo. Os projetos de referência, né, que deverão ser feitos, eles estão lá no material da disciplina, planta baixa, vista e o exemplo de paginação de banheiro. Bom, eu acho que é isso. Tentei explanar um pouco mais detalhado para vocês em relação à atividade mapa. Surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando, porém, se você ainda ficou com alguma dúvida, vê de novo esse vídeo, leia de novo o texto e, importantíssimo, acompanhe as aulas ao vivo, tá? Porque daí a professora vai estar mexendo nessa mesma planta durante as aulas ao vivo, tá bom? Bom, espero vocês então nas aulas ao vivo, sempre às quartas-feiras, às 20h10, horário de Brasília. E esse ano, principalmente agora, no começo, para essa disciplina, a gente tem novidade. Então, não percam as aulas ao vivo, que vocês vão ser... deixa pra lá, não vou contar agora não.
vocês vão ter outro vídeo sobre isso e também a gente vai conversar um pouco mais nas aulas ao vivo, tá bom? Espero vocês, então, nas aulas ao vivo e dúvidas estou à disposição no Fale com o Mediador. Um abraço, um beijo e a gente se vê em breve. Tchau, tchau, gente!